Capítulo 4. A crise do sistema colonial. Revoltas nativistas. As revoltas nativistas que eclodiram no Brasil colonial não foram somente dos grupos submetidos, índios e negros, mas também dos próprios colonos. As razões desses movimentos são variadas, porém todos eles apresentaram uma característica comum: o sentimento nativista expresso na insubordinação dos colonos contra as autoridades e representantes da coroa. As revoltas nativistas foram um movimento de protesto de caráter local ou regional, isto é, em defesa de interesses específicos de determinada região. Buscavam melhorias para os colonos sem, contudo, contestar as bases da ordem social e econômica. Entre outras palavras, os colonos não tinham ainda a consciência de que a origem de seus problemas estava na própria lógica do sistema colonial: enriquecer a metrópole e não promover o desenvolvimento da colônia. Revolta dos Irmãos Beckman, Maranhão, 1684. A Companhia do Comércio do Maranhão, criada em 1682, obteve o monopólio do comércio na região do Maranhão, comprometendo-se a fornecer por 20 anos 500 escravos africanos por ano, comprar a produção local para vender no mercado europeu e abastecer os colonos com gêneros importados da Europa. Comprometeu-se ainda a incentivar a produção de cravo, baunilha e cacau, mas os produtos importados eram de má qualidade e tinham preços altos. Apenas parte da produção local era comprada e, mesmo assim, por preços baixos. Por outro lado, a companhia não cumpria com regularidade o fornecimento de escravos negros. Diante dessas dificuldades, os grandes proprietários do Maranhão, liderados pelos irmãos Beckman, Tomás e Manuel, rebelaram-se contra os abusos da Companhia de 1684. Seus objetivos compreendiam o fim do monopólio comercial e a liberdade de escravizar os índios. Os revoltosos decidiram ainda, em assembleia realizada na Câmara Municipal, a exoneração do capitão Mor, a organização de um novo governo, a expropriação de depósitos da companhia e a prisão dos padres jesuítas, que queriam impedir a escravidão indígena. O novo governo, nomeado pela coroa, Gomes Freire de Andrade, governador, prendeu e enforcou os principais cabeças da rebelião, deportou outros revoltosos e aniquilou o movimento. Mas um dos objetivos da revolta foi alcançado: a Companhia de Comércio do Maranhão foi extinta por ordem real. Guerra dos Emboabas, Minas Gerais, 1708. Outra revolta envolvendo colonos e monopólio metropolitano foi a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais entre 1708 e 1709. A Corrida do Ouro trouxera um enxame de aventureiros e de desempregados de todos os recantos da colônia e também de Portugal. Os vicentinos e os paulistas se opunham aos estrangeiros na corrida às Gerais. Achavam-se com direitos maiores sobre os de fora, porque havia sido os primeiros descobridores das ricas jazidas de ouro e, segundo, porque todas aquelas terras achavam-se dentro da capitania de São Paulo. Os bandeirantes paulistas descobriram as minas nas Gerais e, depois da Guerra dos Emboabas, foram descobrir outras minas de ouro em Goiás e Mato Grosso. O modo de vida dos paulistas era outro fator de ressentimento em relação aos baianos, pernambucanos e estrangeiros. Suas casas eram pobres, a alimentação modesta, as roupas simples, andavam descalços, pareciam homens de fora da civilização diante dos recém-chegados, que vinham das regiões de produção ligada ao mercado externo e desfrutavam de condições econômicas mais semelhantes às dos portugueses. Para os paulistas, emboabas eram todos aqueles que não fossem originários da capitania de São Paulo, incluindo aí os portugueses. Os incidentes começaram em 1707 com o linchamento dos chefes paulistas por emboabas. Seguiram-se violências dos caminhos das minas e, no final de 1708, os emboabas já controlavam duas das principais áreas de mineração: Sabará, Rio das Velhas, e Vila Rica.
ficando os paulistas confinados à região do Rio das Mortes, São João del Rei. Os emboabas aclamaram então Manuel Nunes Viana como governador das Gerais, o qual encarregou Bento de Amaral Coutinho de expulsar os paulistas dos lugares onde se havia aquartelado. Derrotados, os paulistas se retiraram da região. A coroa, preocupada com a queda da produção aurífera, provocada pelos conflitos, criou a Capitania Real de São Paulo em Minas do Ouro, distribuiu perdão geral e conseguiu a pacificação. Portugal também atendeu às reivindicações dos mineradores com a elevação à condição de vila das localidades de Ribeirão do Carmo, Mariana, Sabará e Vila Rica, Ouro Preto. A Guerra dos Mascates, Pernambuco, 1707. No início do século XVIII, os senhores do engenho de Pernambuco sofriam um duplo problema. De um lado, o Rio de Janeiro tornava-se área da produção açucareira, abastecendo o mercado mineiro. Com isso, o Nordeste, além de sofrer a concorrência antiliana, ainda sofria agora uma concorrência interna. Por outro lado, a elevação do preço do escravo, devido a uma grande demanda na região de Minas, encarecia o açúcar nordestino. A consequência imediata foi o endividamento dos senhores do engenho com os comerciantes que, além de manipular os preços das mercadorias, emprestavam dinheiro para a produção. O Porto de Recife era um dos mais movimentados da colônia. Devido ao monopólio mercantil português na colônia, os comerciantes eram, em sua grande maioria, portugueses. Os conflitos entre senhores de engenho e mascates, como eram chamados depreciativamente os comerciantes, acabaram se configurando na rivalidade entre Olinda e Recife. A primeira vila e sede da capitania e da Câmara Municipal estava sob o controle dos senhores de engenho, que impunham o pagamento de altas taxas à população de Recife, lugar controlado pelos comerciantes e que, embora economicamente forte, não tinha recebido o direito de tornar-se vila. Mas a elevação de Recife à vila em 1709, tornando-a independente de Olinda, revoltou os senhores do engenho. O governador e os comerciantes mais ricos foram presos e os rebeldes exigiram a anulação do decreto de elevação de Recife à vila, o tabelamento dos escravos africanos, a não hipoteca das terras dos proprietários aos mascates por causa das dívidas e a permissão para o comércio direto com emboabas ingleses e franceses. Entretanto, o governo português nomeou um governador e enviou tropas para controlar a região. Ao terminar o movimento em 1712, Recife foi confirmada como cidade e também como capital de Pernambuco. A Revolta de Vila Rica, Minas Gerais, 1720. A partir de 1720, depois de pacificada a Guerra dos Emboabas, a coroa passou a aumentar impostos, criando novas tributações, taxas e dízimos para toda a colônia. O resultado dessa política foi, de um lado, um maior controle da produção colonial, mas de outro lado, maior estímulo à corrupção e ao contrabando. Filipe dos Santos, durante seu julgamento em Vila Rica. Filipe dos Santos, ao contrário do que muita gente pensa, não era minerador e sim tropeiro e português. Escravos eram treinados para engolirem pepitas de ouro. Os santos de pau oco escondiam ouro, prata e diamantes. A vinculação dos mineradores à Câmara, encarregadas de cobrança do quinto, colocava em dúvida a quantidade de ouro enviada a Portugal. Para ter melhor controle sobre o pagamento dos impostos, a coroa passou a designar funcionários para fiscalizar as câmaras e criou as casas de fundição para arrecadar os quintos. Em 1720, um levante comandado por Filipe dos Santos e Pascoal Guimarães tomou Vila Rica e apresentou as seguintes reivindicações: fechamento das casas de fundição, extinção do monopólio da coroa sobre o sal e perdão incondicional aos rebeldes. O governador da capitania,
o conde de Assumar pediu tempo, mas depois ordenou uma repressão violenta que culminou com a prisão, julgamento e execução de Filipe dos Santos, assumindo poderes que legalmente não tinha. Assumar quis dar um exemplo para a população.